Alô, minha gente, um abraço a todos, bom dia, um ótimo domingo já para todos vocês. Passando para a gente conversar e analisar o que foi ontem. Palmeiras 1, Bahia 0, placar mínimo para a equipe palmeirense. E olha que o gol do Palmeiras saiu de mais uma falha, né? Uma falha individual ali. Aliás, não, uma falha coletiva, né? É claro que houve o primeiro erro ali do Matheus Bahia, depois houve o erro do Rezende. Os zagueiros que não chegaram ficaram discutindo uma falta, a bola termina sobrando ali para o Rafael Veiga, e não pode, né? Com o Rafael Veiga na entrada da área, acertou um belo chute por baixo do zagueiro do Bahia, a bola passou no canto, né? E o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, não pôde pegar. Aliás, o Marcos Felipe que fez uma bela partida ontem, tá vendo aí, torcedor? Vocês que no jogo passado, da partida contra o Cruzeiro queriam execrar o cara, queriam tirar o cara, que o goleiro não prestava. E a gente pediu calma, por causa de um jogo você vai tirar o jogador, vai botar ele na reserva, vai botar um que não está nem jogando para jogar. Então eu até entendo, né, porque o torcedor é dessa maneira. Agora vocês têm que respeitar o trabalho daqueles que ficam no dia a dia, avaliando e analisando para trazer o melhor para vocês. Muita gente ontem, depois ao jogo, dizendo assim, péssima partida do Bahia, Bahia foi horroroso. Eu discordo completamente. Você tem que separar as coisas, né? O Bahia foi para São Paulo para fazer o quê? Na postura do time dentro de campo, você viu o que é que o Bahia quis fazer. O Bahia entrou em campo para não tomar gol. O Bahia entrou em campo para ou perder de pouco, ou não tomar gol. Imagino que não foi para isso, né? Para perder de pouco. Eu imagino que o Bahia entrou em campo para não tomar gol, e se tivesse uma situação de um contra-ataque, chegar lá, beliscar um gol e ganhar o jogo de 1-0. Na minha opinião, foi isso que ele foi fazer. E fez errado? Não fez errado, não. Ele fez bem. É diferente. Vejam só, o Bahia jogou mal contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que era um time que vinha sem vencer quase um ano no Mineirão, né? O Bahia vinha de 3 vitórias. O Bahia vivia um momento melhor do que o Cruzeiro. Está jogando melhor futebol do que o Cruzeiro. Não é isso? Aí, o Cruzeiro, porque venceu o Atlético Mineiro no campo do Atlético Mineiro, já passou a ser o grande favorito, já passou a ser, e não é dessa maneira que se vê o futebol. O futebol tem todo um contexto, né? É o quebra-cabeça que você vai juntando as peças. Então ali o Bahia jogou mal, porque ali o Bahia defendeu mal, o Bahia não criou bem, o Bahia não criou chances de gol. Então ali o Bahia jogou mal, porque o Bahia ali foi para ganhar o jogo e não ganhou e não conseguiu seu objetivo. No jogo de ontem contra o Palmeiras, o Bahia foi para lá para fechar ali a casinha e o Palmeiras não conseguiu entrar. O Palmeiras teve algumas possibilidades de gol, teve, principalmente por tecnicamente, né, aí a parte individual do atleta, alguns jogadores do Bahia são sofríveis. Por exemplo, o Bahia tem problemas nas suas laterais, né? Até com o Gilberto, quando está jogando, o Bahia sente, né? O Gilberto caiu muito o rendimento do futebol do Gilberto, lateral direito, que chegou muito bem aqui em Salvador. Fez umas 5 partidas maravilhosas, depois o rendimento caiu. O lateral esquerdo também, o Danilo Cândido, ele quando está jogando, ontem foi reserva, o Danilo Cândido também ficou muito burocrático, né? Está ali entre uma intermediária e outra, não se envolve muito, não quer fazer uma diagonal, entrar numa área, na linha de fundo, não está fazendo mais isso. E ontem foram os reservas, minha gente. Cicinho no lado, lateral direito, e Matheus Bahia, que aqui para nós, volto a dizer para vocês, não tem nenhuma condição de ser titular de um time como o Bahia. Nenhum dos dois, nem Cicinho, pela idade até, já está cansado, não consegue mais desenvolver o bom futebol, e o Matheus Bahia, que nunca teve, a realidade é essa, condição técnica de ser titular do time do Bahia. Então, ainda o Bahia sofreu um pouquinho na questão do meio de campo, na questão da marcação, uma falha aqui, outra falha ali. No geral, eu não diria que o Bahia jogou mal. É claro que o torcedor queria ver o Bahia criando possibilidades de ataque, né, chutando bola no gol. Praticamente o goleiro do Palmeiras não pegou na bola, o Everton. Não pegou na bola, porque não teve chutes dentro do gol do Bahia, porque o Bahia se propôs apenas a defender. Vejam que até nas modificações do técnico do Bahia, do Rogério Ceni, ele continuou reforçando a marcação do meio de campo. A primeira contusão, né, do Raul Gustavo, o que é que ele faz? Ele bota o Diego Rosa, que entrou muito mal no time do Bahia ontem, e coloca o Rezende como terceiro zagueiro, traz Acevedo para volante. E o meio de campo está cheio. Depois o que é que ele faz? Ele coloca Mugni, mais um meia marcador. Então assim, ontem o papel do Rogério Ceni foi realmente não tomar gols da equipe do Palmeiras, que vinha numa goleada de 5-0 contra o São Paulo,
E ele ficou precavido, o Rogério Ceni. Tanto é que quando termina o jogo 1-0, ele vai abraçar todo mundo com uma cara de felicidade. E na coletiva, ele aí diz, né, que ele preferiu poupar alguns jogadores, que os jogadores estavam cansados, tem muitos jogadores desgastados. Discordo completamente dessa ação aí. Discordo, até porque o Bahia tem mexido muito. Por exemplo, o Raul Gustavo machucou ontem. Quem estava jogando era Vitor Hugo. Raul Gustavo nem estava, né, com esses jogos todos. Canu passou há pouco tempo aí fora do time, deu para descansar. Outros jogadores também, o técnico tem mexido muito. Biel entrou para ser titular do time do Bahia, tem uns 3 jogos. Ontem, por exemplo, foi reserva, não jogou. Então, assim, eu discordo dessa coisa de que está cansado. Eu vejo Hulk e Paulinho jogando todos os jogos lá no Atlético Mineiro, correndo o tempo inteiro. Rafael Veiga jogando o tempo inteiro aí. Vejo vários jogadores pelo brasileiro jogando, então eu discordo disso. Então, minha gente, não acho que o Bahia, o coletivo, o time do Bahia fez uma péssima partida, como muitos estão falando. É claro que a gente queria o Bahia atacando, é claro que a gente queria o Bahia com possibilidade de gol, mas o Bahia foi para lá e o objetivo era não tomar muitos gols, o objetivo era não tomar gol e tentar fazer um gol lá na equipe do Palmeiras. Infelizmente tomou aquele gol ali, porque se não toma aquele gol, talvez o Bahia terminasse o jogo em 0-0. E agora é partir para terça-feira contra o Fluminense, o time misto que eu vi jogar ontem. Jogou até bem contra a equipe do Atlético Mineiro, mas o Bahia aí sim tem possibilidade de vencer. O técnico Rogério Ceni vai ter que arrumar um jogador para a posição do Cauli, pode ser o Biel jogando por ali, ou preparar o Ratão para aquela posição, porque o Bahia tem que ser ofensivo terça-feira contra a equipe do Fluminense, tá bom? Ótimo domingo a todos, que Deus abençoe. Não esquece de deixar o like, hein? Grande abraço.